Bom, gente, os balanços das empresas na Bolsa Brasileira em 2025 revelam um cenário de forte concentração de lucros. Um levantamento da Elo Zaita mostrou que o lucro das 10 maiores companhias da B3 saltou mais de 37% no ano passado. Ao todo, essas gigantes somaram 288 bilhões de reais em lucro líquido e a Petrobras foi o grande destaque no ranking com um resultado de 110 bilhões de reais. Estamos falando de uma alta de mais de 200%. Sozinha, a estatal agora responde por quase 40% de todo o lucro registrado pelo grupo das 10 maiores. Sobre esse cenário, gente, vamos entender um pouco mais sobre o que esperar da Petrobras e entender esse movimento do ano passado, principalmente, com Flávio Conde, analista da Levante Investimentos. Flávio, bem-vindo aqui no Money e uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela presença. Eu gostaria muito de entender, antes de mais nada, qual que é a sua percepção diante desse desempenho da Petrobras, especificamente, durante todo o ano passado. A Petrobras foi favorecida ano passado por um petróleo entre, entre US$ 70 e US$ 75. Com esse nível, ela tem um custo de extração muito baixo, de US$ 5,5, e ela pôde ter uma margem bruta, um lucro bruto muito alto. Isso daí foi muito positivo, o lucro dela bateu US$ 110 bilhões, como você falou, um aumento de 70 bilhões. Ela é a grande líder do mercado brasileiro e isso daí deve continuar durante 2026. As ações da Petrobras esse ano já subiram 56% só em 2026, ou seja, durante 3 meses, entrando no quarto mês, e isso daí foi em função da guerra. O preço do petróleo saiu de US$ 73 antes da guerra e US$ 60 no começo de janeiro, para agora em torno de US$ 95, e a Petrobras deve continuar a liderar as empresas brasileiras. O resultado, principalmente do primeiro trimestre e segundo trimestre, devem ser muito altos, devem ser recordes. Isso daí também vai ajudar não só a própria empresa com uma geração de caixa maior, podendo ampliar investimentos, principalmente em refino de diesel, para o país ser menos dependente, já que 30% do diesel consumido no Brasil vem do exterior. No caso da gasolina é só 5%, e também deve ajudar as contas públicas do governo federal. O governo federal tem aí 31% do total do capital e deve receber gordos dividendos tanto no primeiro trimestre como no segundo trimestre. Perfeito. É muito curioso isso, Flávio, porque a gente percebe já esse movimento da Petrobras agora, nesse último mês de março. Petróleo que subiu mais de 60%. A gente viu a valorização ao longo desse mês de março por causa da guerra. Vimos o quanto subiu. E aí é curioso, porque a gente já imagina esse desempenho da Petrobras, porque a gente está acompanhando todos os dias aqui esse desempenho das ações e vê o quanto elas estão subindo. De vez em quando elas operam com uma queda, mas nem se compara, né, com tudo que subiu ao longo desse mês de março. Mas é curioso ver que, olha, em 2025, ainda assim, mesmo com um cenário que não existia a guerra, a gente viu a Petrobras também se beneficiando do preço do petróleo. E aí lembro, né, o petróleo na época não estava chegando ali nem a US$ 100 o barril. Não, não, ele ficou o ano passado entre 65 e 75. A maior parte do ano já foi um lucro muito alto de 110 bilhões. E eu acredito que a diretoria da Petrobras, muito bem liderada pela Magda Chambiard, eles devem pensar toda essa geração de caixa de 2026. Por que que eu não pego, que é uma geração inesperada, por que que eu não pego uma parte e vou aumentar os investimentos em refino de diesel, de tal modo que a gente não sofra, porque a chance de ter outras crises de petróleo, guerras nos próximos anos vai continuar, não vai sumir. Então, eu acho que boa parte do dinheiro, além de dividendos para o acionista, governo e acionista minoritário, deveria ser direcionado a investimento em refino de diesel.
Perfeito. Outro ponto também que eu queria entender na sua avaliação, olhando para esse ano de 2026, a gente imagina que a tendência é de ter um resultado expressivo. O que a gente pode ter durante esse ano de 2026 que pode gerar perdas na Petrobras, especificamente ao longo desse ano, que talvez não esteja precificado, pelo menos por enquanto? Então, a gente tem algum risco da Petrobras em algum momento ser obrigada a importar diesel num preço mais alto. Eu acho que isso não vai ocorrer, mas existe o risco, porque quem traz petróleo lá de fora são as grandes tradings, elas compram no mercado internacional aqui internamente vendem com um pequeno ganho. Então, o risco para a Petrobras é pequeno. Tem também a questão do GLP, do gás de cozinha, que, que era para ter sido aumentado, teve um leilão, voltou. O GLP é um ponto de preocupação dos analistas, e os analistas se preocupam também com essa intervenção do governo, que foi o exemplo GLP, mas obviamente preocupa, porque essa intervenção pode ocorrer na gasolina, no diesel, na querosene de avião. A gente espera que não ocorra mais nenhuma intervenção, mas o risco existe. Perfeito. Outro ponto também para a gente conversar por aqui, queria entender a sua percepção diante de todo esse cenário. A gente sabe o quanto a Petrobras tem muita gente que tem pé atrás com relação à interferência de governo. Qualquer movimento que o presidente Lula faça, que indique qualquer movimento com relação a isso, o pessoal já fica com 1000 pés atrás. Até com relação ao gás de cozinha, aquela coisa do ágio de 118%, a gente viu essa discussão. Como é que você enxerga também esse cenário específico com relação à possibilidade de uma interferência por parte do governo federal ainda durante esse ano? Você enxerga uma possibilidade ou não? Só porque a gente sabe que também é um motivo aí que faz os investidores ficarem preocupados quando olham para a Petrobras. Olha, o investidor, tanto estrangeiro como local, quando compra a Petrobras, e grande parte do mercado tem Petrobras na carteira, ele sempre fica com um olho no mercado internacional e outro olho no governo. Durante 2023, 24, 25 e agora em 26, o governo não tinha entrado em alguma questão específica. Essa foi a primeira vez que ocorreu, e durante esses quase 3 anos e 3 meses do governo Lula III, a companhia deu lucros muito bons, aumentou investimento, pagou dividendos altos, e mesmo com esse risco. Então, os investidores já estão acostumados, né? Não é a primeira vez, óbvio, que o Lula está no governo, eles já estão acostumados, mas por enquanto não há nenhum risco grande. Por enquanto, a grande maioria está comprada e esperando para receber dividendos. Seguiremos então acompanhando. Flávio Conde, analista da Levante Investimentos, obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte mais vezes, viu? Obrigado você, Muriel, pelo convite. Obrigado pelos telespectadores. Boa tarde e bom trabalho. Obrigada, um bom trabalho por aí também.